Olá, bom dia a todos e todos da comunidade aí do Sinasef Nacional. Para a gente hoje é uma honra. Olá, não estou ouvindo, não. O deputado Reginaldo Mendes, do PT de Minas Gerais, que aliado, né, na defesa... Eu não estou ouvindo o Carlos Magno, não. Eu era mamãe, eu estava indo trabalhar e eu estava cuidando deles. defesa das nossas instituições, as questões inerentes, né, à democratização, à autonomia, assim por diante. E aí eu queria também já dar boas-vindas ao deputado e também passar um pouco a palavra para a companheira Rúbia, que está de plantão essa semana comigo. Nós estamos juntos aí nesse plantão do Projeto Nacional. Companheira Rúbia, bom dia. Não estou ouvindo o Carlos Magno. Bom dia a todas e todos. Deputado, consegue me ouvir? Sim, você sim. O Carlos Magno está falando, eu acho que eu não consegui ouvir. O microfone dele está um pouco baixo mesmo. Vou pedir, Carlos Magno, para tu falar um pouco mais alto, mais perto do microfone, então, para a gente conseguir ouvir melhor. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todos do Sinasef, toda a nossa base que nos acompanha nesse momento. Bom dia, deputado. Muito obrigada Bom dia. por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre as intervenções do MEC na rede federal. Nesse momento de pandemia, o MEC tem atacado, né, a nossa democracia. Na verdade, desde que assumiu esse governo, desde a figura do Weintraub, ele tem feito esses ataques, ele tem interferido, ele tem tentado, né, de alguma maneira, sempre interferir e dar as cartas, né, dentro das nossas instituições. A gente gostaria que o senhor, enquanto representante da comissão que está trabalhando nesse sentido, lá dentro da Câmara, nos falasse um pouquinho como é que está o trabalho de vocês, como vocês têm visto essas interferências do MEC, como isso tem atacado, e de que maneira a gente poderia, nesse momento de pandemia, né, se colocar e tentar barrar essas iniciativas do MEC. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Carlos Magno. É uma alegria poder estar conversando um pouco sobre esse momento, né, tão difícil para o povo brasileiro, mas também para o planeta Terra, né? Temos aí uma luta de todos nós, né, para vencer e superar a pandemia, para enfrentar esse novo vírus, mas também teremos que, simultaneamente, enfrentar um desgoverno, né? Um antipresidente e um ministro fanático, né? Incompetente, despreparado para o exercício do cargo de ministro da Educação. Então, nesse momento que o Congresso, Câmara e Senado deveria estar voltado para debater só ações emergenciais, né, de enfrentamento ao novo vírus e também de políticas emergenciais para consolidar a nossa travessia desse momento, e nós temos que preocupar com a medida provisória 914, né? Ela tem a data de vencimento, né, para caducar no dia 1º de junho, né? Nós estamos, então, há 30 dias, e desde quando ela foi editada, né, nas vésperas do Natal, nós temos trabalhado para que, de fato, essa medida possa ser derrotada, né? Nós achamos a medida um absurdo, né? Até porque não tem urgência e relevância, né? Ou seja, que são exigências constitucionais para que um governo possa editar medida provisória, e mais nesse momento, né? No momento que a Câmara dos Deputados e o Senado trabalham no sistema remoto, né? Ou seja, à distância, e, portanto, a construção das pautas tem que ter ampla unidade. Quando nós aprovamos o decreto e o funcionamento do Parlamento brasileiro pelo sistema remoto, o acordo é que, de fato, matérias que não têm
uma ampla unidade no colégio de líderes não deve ser pautado. Então, eu tenho trabalhado no bloco de minoria e oposição, né, com as lideranças. Eu sou vice-líder da minoria e também tenho trabalhado no colégio de líderes e com o presidente Rodrigo Maia, que tem sido um aliado forte em defesa das universidades, né, da nossa rede federal. Em vários momentos, no ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nos ajudou para articular a recomposição do orçamento, né, da rede federal e, portanto, a gente tem um bom diálogo. Ele mesmo constituiu um grupo de trabalho, né, com alguns reitores, um grupo que está orientando a presença da Câmara em relação a algumas políticas de fortalecimento da autonomia universitária, né? Antes da pandemia, eu participei de algumas reuniões, né, na Câmara com o próprio Rodrigo Maia e outros líderes, mas também com essa comissão, né, esse grupo de trabalho, e a ideia era que, de fato, a gente pudesse iniciar aí uma comissão especial, né, para regulamentar o artigo 207 da Constituição Federal e debater a questão da autonomia universitária. Nós fomos surpreendidos, né, no dia 24 de dezembro do ano passado, com essa medida provisória 914, extremamente autoritária, né, inconstitucional. Ela fere uma lei, né, já aprovada e sancionada pelo presidente Lula, que é a lei que determina e regulamenta o processo democrático de escolha, né, dos nossos dirigentes nos institutos federais, né, de ciência, educação e tecnologia. Então, é um retrocesso enorme, né, o conteúdo da medida provisória. No início do ano de 2020, na nossa primeira reunião de trabalho, né, eu sou coordenador da Frente em Defesa dos Institutos Federais, na Câmara dos Deputados, Câmara e Senado, é uma frente mista. Nós recebemos lá esse grupo de trabalho, né, que foi constituído pelo presidente Rodrigo Maia, e ele anunciou lá as deliberações que eles encaminharam para o presidente Rodrigo Maia. E uma das recomendações foi que, de fato, se a medida provisória fosse a votação, que o melhor texto seria a regulamentação das eleições, tanto nas universidades como nos institutos federais, baseado na lei que rege as eleições e o processo eleitoral dos institutos federais, né? Que é uma grande, seria uma extraordinária vitória, né? Porque, de fato, garante a paridade, né? Um terço, né? Paridade na comunidade acadêmica, né? Técnicos, professores e alunos, né? E também garante a indicação reitor eleito, reitor empossado, não é isso? Uma vez que você tem os candidatos apresentados, né, elimina aquela obrigatoriedade, né, do decreto que funciona hoje, né, para as universidades, que tem que ser uma lista tríplice, e, de fato, encaminha para o MEC a nomeação do reitor eleito. Então, seria um grande avanço, né, não só porque respeita uma lei já democraticamente votada, né, constituída democraticamente com todos os gestores, né, da rede técnica federal, né, e aproveitaria essa experiência extraordinária da nossa rede dos institutos e teríamos uma regra única, tanto para os institutos federais, como também para as nossas universidades federais. Então, se de fato tiver que votar a medida provisória, o nosso compromisso, o meu compromisso, que nós estamos trabalhando no Colégio de Líderes, é votar a lei atual que regulamenta as eleições dos institutos federais. A medida provisória ela tem vários absurdos, né? Ela elimina
as eleições nos campi avançados, né? O Brasil hoje tem aí centenas, né, de unidades, né, de campos avançados e, portanto, seria um desrespeito total, porque na atual medida provisória 914 permite a indicação e deixa em aberto se precisa ser funcionário, inclusive, da rede. Então, ou seja, é um absurdo, né? Seria uma destruição total da nossa democracia, da democracia das instituições federais de ensino. Bom, deputado, no início, entrando no técnico aí, e na minha fala, eu acho que não ficou audível, né? Enfim, queria só dar as boas-vindas ao deputado e parabenizar por essa luta, né, por essa trajetória de enfrentamento e defesa das nossas instituições públicas, das nossas instituições de educação, tanto das universidades como dos institutos federais. A gente está acompanhando de perto, a gente sabe o tamanho desse empenho, dessa luta que você tem feito aí junto, né, à oposição. E a gente tem uma série de acúmulos, né? Desde a reforma do ensino médio, desde a reformulação do INPC, a portaria 17, chegando para ser modificada, né? Sendo substituída por uma outra. Oi? O som está terrível. Não sei se a Rúbia está conseguindo ouvir. Ainda continua ruim. Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Sim. Eu vou tentar me aproximar aqui. Agora melhorou. Melhorou. Não, eu estou dizendo o seguinte, deputado. A gente tem acompanhado muito a sua luta, né? Seu empenho aí na defesa das instituições, como as universidades, institutos federais. E é uma bandeira muito antiga, nossa. Carlos Magno. Pode ser que tenha algum aparelho ligado aí perto, porque o que a gente escuta é uma interferência. Então, não é necessariamente teu microfone, é alguma coisa que está ligada simultaneamente. Talvez o próprio YouTube, Facebook. Ó, passou, agora veio. Falar um pouquinho pausado e mais perto do microfone, talvez a gente consiga entender a pergunta. Tá, eu não tenho mais nada ligado aqui. Mas e agora, de novo? E agora? Vamos lá. Não me ouve agora. Mais ou menos. Segue o Rubio. Tenta aí, Carlos Magno. Acho que melhorou um pouco. Vamos lá, vamos tentar. Dá para ouvir? Dá para ouvir agora? Se for bem pausadamente, sim. Tá. Não, apenas dizer que a democratização e a autonomia do IF, ela corre um sério risco, um grande risco, sempre é um ataque de governo. Desde o golpe de 2016, no momento que nós precisaríamos consolidar a nossa rede, as nossas instituições, esse governo, em que se apresenta um ódio maior do que qualquer coisa, né? Um terraplanismo, né? Um ódio à ciência e a todas as questões humanas. Eu quero lhe perguntar o seguinte, sem a possibilidade de estarmos às ruas, né? Como é que nós precisamos fazer para a gente poder vencer essa medida provisória de 2014 e a portaria 17 que está sendo agora ameaçada de ser modificada? Como é que a gente pode fazer? Porque a gente não pode ir às ruas, não é? Não podemos ir às ruas. E precisamos garantir a posse dos leitores eleitos. Lá no Rio Grande do Norte,
e em Santa Catarina, não existe. Então, quanto maior a gente precisa estar acumulando nesse momento? Eu não compreendi muito a pergunta. Algumas palavras, né? Um governo terraplanista, tentar né? ajudar? Um governo Posso que tentar? nega. Pode, Roberto. Pode? Então, ele fez uma reflexão, né, a partir do golpe de 2016. Ele fala, né, sobre esse projeto, sobre essa intenção de destruição, de desmonte da educação pública, dos nossos institutos federais. E aí ele cita vários exemplos, né? A reforma do ensino médio, e, enfim, ele vem trazendo vários ataques que foram tentativas, inclusive o projeto Futurice. E aí ele fala sobre esse momento que a gente está em isolamento e de que maneira que a gente pode reagir e fazer a defesa dos nossos institutos, considerando todos esses ataques que não são de agora, né? Ele considera, desde 2016, com o golpe, esses ataques vêm sendo repentinos e de que maneira que, nesse momento, a gente pode reagir ou, pelo menos, resistir a esses ataques do MEC e do... Olha, Carlos Magno e Rúbia, eu tenho falado que o Brasil, que o mundo tem um grande problema, que é o novo vírus, né? Do coronavírus, né? Que se tornou uma pandemia. Mas o Brasil tem vários problemas, né? Eu poderia dizer que tem dois: o vírus e mais o presidente da República. Mas, além do presidente da República, os seus ministros, né? Quase a ampla maioria, né? O núcleo ideológico, o núcleo duro, também se configura em uma dificuldade enorme para o país, não só para a travessia da pandemia, mas na reconstrução do nosso projeto enquanto nação, enquanto país. Mesmo antes da pandemia, evidente, o Brasil sofria ataques desse núcleo ideológico, de fanáticos, terraplanistas, né, que, de fato, não acredita na ciência, não acredita na vacina, né? E não só não acreditam, mas também perseguem, né? Ou seja, as universidades, os institutos federais, a nossa rede de educação, sofre ataques permanentes desse núcleo ideológico. Eles falam que é em nome da educação básica, que eles teriam aí compromisso com a educação básica, que é uma mentira, né? É uma mentira. Porque quando a gente olha a execução orçamentária de 2019, ou quando a gente estuda o orçamento de 2020, né, o PPAG até 2023, as diretrizes, eles não sinalizam novos investimentos na educação básica. Primeiro que essa contradição ela não está colocada, né? Você tem que olhar para todas as etapas educacionais, né, da creche até a pós-graduação. Eles fazem guerra híbrida, né? Eles fazem fake news, né? Soluções deles sempre são simples para problemas super complexos, né? Pós-verdade. Então, essa é a lógica da disputa política, que eles, lamentavelmente, ganharam as eleições, né? Ou manipularam as eleições, e agora continua governando da mesma forma. Né? Tem um gabinete de ódio bem estruturado, né? Dizer que tem mais de 1.800.000 robôs, trabalham dia e noite, né? Espalhando notícias falsas, né? De ódio, né? De intolerância. Então, nós precisamos enfrentar esta máquina, né? Ou seja, acho que nos últimos dias, eu mesmo fui autor de uma notícia-crime contra o gabinete de ódio, porque eu acabei me tornando vítima desse gabinete a partir do momento que eu apresentei a notícia-crime contra o presidente da República pelos seus crimes de irresponsabilidade, né? Crime comum em relação
a nossa legislação sanitária, né? Ou seja, a atitude do presidente e do seu governo, se for seguido pelo povo brasileiro, pelos subnacionais, prefeitos e governadores, ele pode provocar aí a morte, lamentavelmente, mais de 1 milhão de brasileiros. Então, a nossa ação é na prerrogativa do nosso mandato, mas, a partir daí, que foi encaminhado para a PGR, eu sofri vários ataques, então eu sei como funciona. E nós apresentamos a notícia crime que a PGR encaminhou para a investigação, né? Porque a sociedade brasileira tem que saber a verdade, aonde, de fato, e quem financia e a mando de quem. Aonde está instalado esse gabinete de ódio? Quem está financiando esse gabinete de ódio? Né? A mando de quem? Então, sim, nós precisamos conhecer, porque senão a sociedade, senão o projeto de nação, o projeto de país está comprometido. Né? Não é de hoje que os democratas lutam contra mentiras, fofocas, boatos, ruídos. Né? Numa Grécia Antiga, Platão dizia que o ruído destrói um projeto de país, um projeto de nação. Por isso é o maior crime. Né? Então, quando você faz um gabinete de ódio, você monta uma estrutura, né? Que deve ter dinheiro de caixa 2, dinheiro de corrupção. Né? Da onde vem esses recursos? Né? Empresários fascistas, né? Neofascistas. Então, a sociedade precisa conhecer essa realidade, né? Os nossos poderes, as nossas instituições. Precisa desmontar essa estrutura, porque senão fere a regra da disputa, né? Fere as disputas democráticas. Então, eles ganharam as eleições, na verdade, eles enfraqueceram, e esse instrumento foi utilizado também para acelerar a queda de popularidade da presidenta Dilma, e que, com certeza, influenciou nas manifestações de 2015, nas eleições de 2014, e que, como consequência, tivemos um golpe em 2016. Né? E esse método permaneceu, chegou até as eleições de 2018, ganharam as eleições, e o pior que continua governando a partir desse método, ou seja, de falsas notícias, né? De ataque às pessoas. Então, nós precisamos enfrentar, né, esse projeto. Portanto, eu acho que o Brasil tem que unificar todos os democratas e nós precisamos, lamentavelmente, eu vou ter que dizer, o ideal era unificar o país numa pauta de enfrentamento à pandemia e depois numa pauta de reconstrução do nosso projeto de nação, mas com o governo Bolsonaro e a ampla maioria dos seus ministros, isso é impensável, impossível. Então, nós temos que convencer a sociedade brasileira a construir uma maioria, uma nova percepção, porque a percepção do povo brasileiro ela foi manipulada por esse gabinete de ódio, e nós vamos precisar ganhar esta maioria e colocar o fim nesse pesadelo. Eu concordo com o Carlos Magno. A grande mídia, a mídia tradicional, que hoje também é vítima desse gabinete de ódio, muitas pessoas, entre aspas, de bem da sociedade brasileira, envolveram nesse processo, acreditaram, e hoje são vítimas. Né? Todos nós somos vítimas. Por quê? O país está extremamente paralisado. Né? Não tem nenhuma ação objetiva, nenhuma ação concreta. Né? Ou seja, o novo ministro da Saúde não consegue implementar nenhuma ação. Né? O Brasil aí não tem os kits para testagem em massa, nem para testar os trabalhadores que estão no front aí de enfrentamento à pandemia. E todos os nossos profissionais, né, não só os médicos, os enfermeiros, auxiliares, os técnicos, mas inúmeros trabalhadores das atividades essenciais, né, os caminhoneiros, né, que garantem abastecimento, né, os funcionários do comércio, né, supermercados, padarias, farmácias, ou seja, daqueles que precisam trabalhar e estão nas atividades essenciais. Ou seja, esse governo coloca em risco a vida de muitas pessoas. Né? E do ponto de vista da tranquilidade, da previsibilidade, o governo é responsável. Aí entram outros fanáticos. Né? O Paulo Guedes, por exemplo,
é um fanático. Não que ele seja terraplanista, mas ele é um fundamentalista. Eu nunca vi liberal fundamentalista. Só no Brasil que os liberais são fundamentalistas. E esse fundamentalismo na economia faz com que o governo, acho que é proposital, porque o Bolsonaro quer derrotar a tese da política de isolamento, de contenção, faz com que as pessoas entrem em desespero, né? Ou seja, porque a partir do momento que o próprio Paulo Guedes dificulta todas as ações, todos os programas, as iniciativas que são anunciadas não chegam na ponta. Pode conversar aí com qualquer pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, pessoas da microempresa, eles não conseguem um empréstimo. Não tem nenhuma previsibilidade. Já pagaram o mês de março, vão pagar o mês de abril, já tem mais de 2 meses, e nada. Os bancos comerciais continuam ainda querendo acumular mais riqueza no meio da pandemia. Não querem operar os programas anunciados pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal, pelo próprio governo federal. Programas que também são totalmente equivocados. É uma política errática, do ponto de vista econômico, porque é uma política que transfere a responsabilidade de pagar o salário dos trabalhadores formais aos empresários. Está errado. A crise na economia é uma crise sanitária. É uma crise na economia real, no meio de produção de bens e serviços. E essa economia real está paralisada. Não é uma crise especulativa de liquidez do país. Então, as pessoas não podem trabalhar porque senão elas vão correr risco de vidas. E aí você paralisa a economia por um tempo como medida sanitária. Porque não temos outro caminho, não temos um remédio, não temos uma vacina até então. Então você faz a medida de isolamento para ganhar tempo. Né? Tempo do ponto de vista que a pesquisa e a ciência e as universidades, né, nossos cientistas, possam apresentar um medicamento, uma vacina, e tempo para que o nosso sistema, né, garanta aí o atendimento das pessoas. Nós temos as demandas das pessoas que estão sendo contaminadas pelo novo vírus, mas também temos as doenças crônicas, né, as doenças que o povo brasileiro tem, né, os diabetes, hipertensos, né, a hipertensão e outras doenças. Então, é uma estratégia. E eles são ideologicamente contra, e por isso eu acho que, propositalmente, eles também não querem implementar as políticas que dêem tranquilidade ao trabalhador informal, ao trabalhador autônomo, né? Aos mais vulneráveis, né? Aos empresários, aos trabalhadores formais, e também nem aos entes federados. Eles perseguem os governadores e os prefeitos. Tanto que a renda básica emergencial poderia ter atendido aí mais milhões de pessoas. Não precisaria esta população mais vulnerável estar sendo humilhada na porta dos bancos, da Receita Federal, se o governo fosse um governo de unidade, quisesse liderar o país. Era simplesmente ele colocar os prefeitos e o Sistema Único de Assistência Social, através do CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, que toda a população brasileira está referendada no CRAS, né, e os seus profissionais da assistência social, para fazer o cadastro. Ou seja, quando você pega detalhadamente os dados de quem já receberam o auxílio financeiro, são 100% correto, conferidos, os que estão no Cade Único, ou seja, falavam tanto da corrupção no Bolsa Família, mas não tem um erro no cadastro dos beneficiários do Bolsa Família e nenhum erro dos que estão no Cade Único esperando o benefício do Bolsa Família, porque desde quando o Temer deu o golpe, em 2016, eles expulsam pessoas do Bolsa Família, eles não incluem as pessoas para receber o benefício. E de 2016 até hoje, o que nós assistimos foi diminuição de renda, aumento da informalidade, né? Eles foram fazendo reforma para precarizar as legislações trabalhistas, previdenciárias, né? Fizeram a emenda 95 do controle de gastos públicos. Nós assistimos aí o Brasil sair de 4,6% de desempregado para quase 13%, 14%. Ou seja, o Brasil tinha pleno emprego e saiu aí para uma taxa absurda de 2 dígitos de desempregados, sem falar mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que estão no desalento, não procuram mais empregos. Então, o Brasil, de fato, já vivia uma crise grave antes da pandemia. E, lógico que com a pandemia,
esta crise se agrava um pouco mais, mas, lamentavelmente, esse governo não quer garantir essa tranquilidade e aposta no desespero para que, ideologicamente, a sua tese contra o isolamento possa sair vitoriosa e ele colocar em risco a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Então, acho que é um pouco aí que é o nosso cenário. Portanto, que eu acho correto que os democratas, pessoas, né, que têm compromisso com esse país, com essa nação, possam trabalhar para fazer o impeachment do governo Jair Bolsonaro. Ele é o grande obstáculo. É impossível reconstruir o Brasil do ponto de vista das políticas públicas, das políticas compensatórias, respeitando as instituições, porque ele participou de um ato contra o Estado de Direito Democrático Brasileiro. Isso é um crime, né? Na verdade, nós cometemos erros, porque quando ele homenageou na noite de horrores do golpe na presidenta Dilma, o brilhante Ustra, uma pessoa reconhecida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário reconheceu como torturador, como criminoso. Então, um mandatário, alguém que representa um dos poderes, não pode fazer essa homenagem. Então, o deputado Bolsonaro deveria ter saído preso naquela noite de horror, dia 17 de abril de 2016. Aqui começou a chover, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Melhorou ou não? Não. Rubem, então você faz a pergunta para ele, já que você está me ouvindo, sobre a questão da portaria 17, que ela é de 2016. Né? E na portaria 17, muitas das questões que envolvem a carreira docente e a carreira, né, de pai e tal, ela acaba sendo alterada, acaba sendo impactada. E agora há rumores, já informação, de que essa portaria 17 ela deve ser substituída, ou seja, piorada. Ou seja, o deputado ele tem alguma informação sobre isso, até porque é uma pergunta do chat também, se tem, ou se ele pode pedir vista dessa questão, para estar depois repassando para todos nós essa movimentação. Bom, o Carlos Magno está reforçando aqui uma pergunta feita pela Maria Deise no chat, a respeito de uma possível tramitação no MEC sobre a portaria 17, uma substituição da portaria 17. A portaria que normatiza, na verdade, as atividades docentes. Eu não sei se o senhor conhece essa portaria, mas se caso não conhecer, é uma portaria 17 de 2016. Se o senhor não conhecesse, seria possível saber se realmente se isso tramita no MEC, uma possível substituição, no sentido, obviamente, de piorar as atividades docentes, em termos de carreira e tudo mais, ou se isso é uma fake news ou algo mais para nos botar medo. Se o senhor tem alguma notícia a respeito disso. E se não tivesse, poderia procurar saber para também nos informar. Olha, vamos... eu quero... Ontem a deputada Érica Cocai me ligou falando para a gente fazer uma live. A gente pode convidar o presidente do CONIF, né? O Heitor, também, novamente, coordenador da Senasef, e também a FENIT, né? A Federação dos Estudantes dos Institutos Federais, para a gente fazer um novo bate-papo. E eu posso buscar maiores informações. Olha, evidente que esse governo tem um inimigo, né? Tem vários inimigos, né? Geralmente são os trabalhadores, mas, em especial, eles tratam os servidores públicos como inimigos, né? Então, você tem aí toda uma política de perseguição aos servidores públicos do país, né? Então, não tem essa informação, se eles trabalham alguma proposição para modificar, mas nós estamos super atentos, né? Eles têm aí o Paulo Guedes, antes da pandemia, trabalhava em várias
reformas, uma delas é a reforma administrativa, né? E que ele propunha cortar até 25% dos salários, né, dos servidores públicos, né? Poder demitir também até 25%, chegando aí a 95% com os gastos com folha, né? Ou seja, a intenção deles, a intenção dessa turma ultraliberal, do fanatismo, né, do fundamentalismo, antes da pandemia, era precarizar e perseguir o serviço público e as políticas públicas, lógico, né? Se você persegue o servidor público, você persegue as políticas públicas. É lógico que pós-pandemia, se tem alguma coisa de bom nessa tragédia, né, da pandemia, esse debate, né, que, na verdade, o setor privado demonstrou ser um setor extremamente incapaz. Ou seja, o setor privado não tem a mínima condição de garantir tranquilidade nenhum segmento. Olha no setor bancário, né? Ou seja, a crise não é crise de liquidez, e mesmo assim o Paulo Guedes, a primeira ação Paulo Guedes e Bolsonaro foi diminuir o percentual da taxa de compulsório, né? Ou seja, o percentual que o Banco Central retém nos depósitos à vista. Foi uma diminuição de 25% para 17%. Isso aí liberou mais de 100 bilhões de liquidez ao sistema financeiro. E, na prática, o banco emprestou esse dinheiro aos seus clientes? Não. Ou seja, mesmo com juros absurdos, né? No ano que vem nós podemos debater, mas com certeza o sistema financeiro, o sistema bancário vai ter mais lucros. Foi assim em 2018. Ou seja, a cada crise o sistema financeiro ganha mais. Nós estamos há 5 anos sem nenhum crescimento econômico, sem nenhum setor da economia tendo ganho, e o sistema financeiro e bancário só ganhando. Esse é um grave problema que nós temos que resolver pós-pandemia. Não dá mais. Nós temos que aumentar a tributação do sistema financeiro. Hoje é 15% sobre o lucro líquido, né? A maioria dos países decentes da OCDE, os 34 países mais ricos do mundo, os países capitalistas, liberais, cobram 30%, 40%. Sem falar que esse sistema financeiro, os seus altos funcionários, que têm altos salários, renda, e os seus acionistas e os familiares, eles recebem através de lucros e dividendos, né? Enquanto um trabalhador aposentado de 2 salários mínimos paga 27,5%, esse setor paga 0 no imposto de renda sobre pessoa física. Porque o Fernando Henrique Cardoso, em 95, resolveu isentar a cobrança de lucros e dividendos das pessoas, dos brasileiros, que recebem das pessoas jurídicas. Ou seja, só o Brasil e a Estônia. É uma vergonha para o país. Né? Ou seja, nós temos um sistema tributário que cobra de pobre, né? Cobra de quem tem contra-cheque, dos trabalhadores do setor público, né? De quem tem carteira assinada. E cobra do consumidor, que ganha um salário mínimo e paga 50% de imposto indireto, regressivo. Enquanto 2,100 milhões de super ricos, eu coloco esses 2,100 milhões nos chamados super ricos, que são milionários, que não recebem mais salário, prolabore, mas prolabore, que eles tiram das empresas, pequenininho, porque paga imposto, e passaram a receber lucro de dividendo, e esse montante saiu de 20 bilhões de 95 para 400 bilhões em 2018. Se a gente tributar em 27,5, dá o dobro que eles roubaram dos trabalhadores mais pobres aposentados no Brasil com a reforma da Previdência de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Ou seja, esse valor chega a 110 bilhões de reais. Então, a lógica é perseguir os mais pobres. A lógica é precarizar as relações trabalhistas no país. É perseguir os direitos previdenciários. É privatizar tudo. E diminuir os serviços públicos compensatórios de pós-guerra no século XX. Né? E que o Brasil ampliou com a Constituição de 88, que é a universalização da educação, da creche até a pós-graduação, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, as políticas de assistência social, que é o Bolsa Família, o direito à renda básica. Ou seja, a ideia e o projeto
de país, de Bolsonaro, Paulo Guedes e seus ministros fanáticos, tinha esse rumo, essa direção. Então, o que a pandemia traz é que, de fato, esse setor privado é incapaz de fazer um país, pensar uma nação. E, portanto, o mundo todo, a priori, momentaneamente, derrota, né, o conceito liberal, o conceito de Estado mínimo. E abre um novo debate na sociedade brasileira e no planeta Terra, que é necessário ampliar as políticas compensatórias. É necessário ampliar as políticas de transferência monetária, ou seja, uma renda básica. É necessário rever o pacto federativo, porque se colapsar o sistema nos municípios e estados, as pessoas não moram na União, as pessoas moram em município. Então, traz um novo debate. E que esse debate, momentaneamente, como o setor privado é incapaz, né, não garante sol para todos, nem talvez para os seus associados, seus clientes privados. Isso ficou evidenciado na crise sanitária nos Estados Unidos, ou seja, na nação mais rica do mundo, que tem 20 trilhões de dólares de PIB, 100 trilhões de reais, o tamanho do PIB da política americana, da economia americana. Quando o governo de Nova York foi usar a lei de guerra, estatizar os leitos privados do sistema de saúde, percebeu que o sistema privado não fez investimento. É lógico, porque o sistema privado faz investimento só para os seus associados, só para os seus clientes. Ele é incapaz de atender. Quando o seu cliente tem no Brasil é assim, quando o cliente de um plano de saúde tem uma doença mais complicada, que a gente chama da alta complexidade, ele é abandonado. Quem vai tratar dele é o sistema de saúde. No caso do câncer, 99% quem trata é o câncer. Agora colocaram o ministro de fundo de pensão, que é empresário da oncologia. Olha que absurdo que chegamos. Um homem de negócio, não um homem da saúde. Nunca entrou no PSF. Nunca fez atendimento na saúde pública. Então, esse é o modelo do Bolsonaro, desqualificado, né? Um miliciano, né? Um despreparado. Então, lamentavelmente, ainda tem gente que acredita, o que me assusta muito, é a pesquisa de ontem, Datafolha, ainda tem 33% de aprovação. Então, nós teremos aí pela frente uma disputa de narrativa, uma disputa de percepção, mas nós vamos ter que continuar lutando. As pessoas que acreditam nas instituições, acreditam na democracia, e sabem que fora da democracia é a barbárie, não há possibilidade de fazer um país justo, né, um país sem desigualdade, nós vamos ter que organizar muito bem a sociedade brasileira, porque às vezes a sociedade brasileira, muito cristã, sempre fala, vamos torcer para dar certo, vamos unir o país, estamos no meio de uma crise sanitária, de uma pandemia, vamos deixar as disputas políticas. Mas o centro para construir um país, uma nação, fazer um país justo, está na política. Então, para unir o país, é preciso dizer de que lado nós estamos. Qual é o compromisso com a educação pública, qual é o compromisso com a saúde, com a distribuição de renda, com a eliminação da desigualdade, com refazer do Pacto Federativo, né, salvar os municípios e estados. E que lado que nós posicionamos? Se as pessoas que governam esse país não posicionam desse lado, não tem como unir o país. Não tem como unificar numa agenda política. Porque eles não querem. Eles querem outra coisa. Eles querem que um capitalismo selvagem, uma barbárie, que levará o país a uma convulsão social. E um colapso dos serviços públicos, porque os entes federados, estados e municípios não têm mais condição de pagar as contas. Estão quebrando. Quebrando no gerúndio mesmo. Alguns já quebraram e outros vão quebrar. E a população brasileira, com nível de desigualdade, 100 milhões de pessoas com uma renda de R$403, 100 milhões de brasileiros com uma renda mensal de R$403, e 100 brasileiros com uma renda superior a 100 milhões de brasileiros, e 1% das pessoas com 82% da riqueza anual de um país, de uma nação, isso é insustentável, isso é imoral, isso é uma vergonha. Então, por um lado, eu sei do tamanho do desafio que nós teremos pela frente, mas, por outro lado, nós vamos triunfar. Eu tenho a certeza da vitória. Por uma questão simples. 1% é menor do que 99% da sociedade. Então,
com o avanço das informações, com as tecnologias alternativas, eu acho que é possível criarmos uma nova perspectiva no coração e na cabeça do povo brasileiro e, por sermos maioria, ampla maioria, 99%, vai nascer um novo modelo econômico, vai nascer novas matrizes econômicas e um novo projeto de desenvolvimento para o país, que terá como centro a eliminação de qualquer desigualdade ou desigualdades no plural. E terá como princípio o princípio que até agora, pela omissão do Estado e da incompetência desse governo fanático de milicianos, o princípio da cooperação, da solidariedade, da gentileza, do amor, da fraternidade, para mim são princípios fundadores ou reestruturadores de uma nova sociedade pós-pandemia. Porque a sociedade percebeu que o banco comercial não garante sequer o empréstimo quando o risco aumenta, né? Não tem apetite para o risco. O nosso capitalismo é tupiniquim. É capitalismo do lucro sempre. Depois você vai pelas empresas. Quando elas não conseguem garantir o salário do seu colaborador, a pessoa se dedicou 20, 30, 15 anos ali naquela empresa e o empresário articula com o governo irresponsável a suspensão do contrato sem salário ou com corte de 75%. Né? O sistema empresarial brasileiro não aguenta sustentar. E eu até acredito que, como a crise é na economia real, não pode produzir bens e serviços, se produzir não tem como comercializar, de fato, o Estado forte é o Estado que substitui o setor privado nas pandemias e nas crises. Então, eu concordo plenamente que esse fluxo de riqueza, de transferência de dinheiro, deve ser garantido pela União. Assim que está fazendo o governo de ultradireita de Boris Johnson na Inglaterra ou Donald Trump nos Estados Unidos. Eu não sou contra. Pelo contrário. Eu acho que nós temos que dizer para o setor produtivo, que gera emprego na economia real, que produz bens e serviços, que tem que romper essa aliança com a Avenida Paulista, romper essa aliança com os especuladores, com o capital especulativo. O sistema financeiro e bancário brasileiro precisa ser regulamentado, precisa de uma reforma. Eles aprenderam a fazer a extração de todos os lucros, de todas as etapas produtivas no Brasil, de toda a cadeia produtiva. Eles fazem lá do cidadão que planta a semente, vende a semente, comercializa a semente, da pessoa que planta, do que industrializa, do que exporta, né? E do trabalhador, porque lá do trabalhador, daquela primeira etapa da cadeia produtiva, é explorado no cheque especial e no cartão de crédito. Em nenhum lugar do mundo o sistema financeiro e bancário dominou toda a cadeia produtiva. E o Estado deu de ajudar a ter um projeto estratégico de reindustrialização do país, assiste calado. Pelo contrário, fortalecendo essa relação de exploração do lucro, da mais-valia, o que as pessoas compreendem aí, né, no capitalismo. Mas é muito grave. Nós precisamos ter um novo governo, uma nova postura e novas legislações capaz de fortalecer as cadeias produtivas, de ter política verticalizada para fortalecer a reindustrialização do país, porque essa crise mostrou que o Brasil tem dois graves problemas do ponto de vista da economia. Não só da demanda, porque a demanda tem crise na economia real e diminui a demanda, as pessoas perdem poder de compra, e o governo não reage, né, poderia ter dado um salário mínimo para todos, né, todos cidadãos brasileiros, né, e fica dificultando, criando burocracia, dificultando que os mais vulneráveis tenham acesso a R$ 600, e também tem uma crise na oferta, porque se os outros países pararem, o Brasil para, setores da economia, porque são dependentes de matéria-prima, isso é uma vergonha. Nós temos que estudar as cadeias produtivas brasileiras, fortalecer os gargalos, superar os gargalos e fazer uma reindustrialização do Estado brasileiro também. É fundamental entregar mais valor, produzir mais renda, né, para distribuir também para o seu povo. Então, eu imagino que nós temos grandes desafios pela frente, grandes desafios, mas que nós saímos mais fortalecidos, aqueles que querem um mundo mais justo, um mundo com a menor desigualdade possível, um Estado mais forte e políticas públicas compensatórias que atendem a todo o povo brasileiro na área de saúde, educação, assistência, segurança pública. Eu acho que nós saímos mais forte desse processo, sairemos mais forte desse processo.
Deputado, a gente quer lamentar a não participação do CONIF. Nós fizemos o convite para que eles participassem aqui, para que pudessem responder essas questões bem específicas, né, internas da rede, como a portaria 17, mesmo que nós mencionamos aqui, e infelizmente eles não estão presentes para nos responder, mas a gente não quis deixar essa pergunta perdida. Enfim, agradecer, né, a sua exposição, e a gente pode pensar assim, enquanto lutadores que somos, enquanto movimentos sociais, sindicatos, servidores engajados, partidos políticos de esquerda, né, que também têm um compromisso com a sociedade e com os direitos da classe trabalhadora, a gente pode dizer que a gente vem há muito tempo, há muitos anos, lutando contra o vírus do neoliberalismo, tentando denunciar todas as reformas, todo o desvio do Estado para interesses particulares, de banqueiros, de grandes empresários, e como a gente tem tido dificuldade de dialogar com a classe trabalhadora nesse sentido, de mostrar quão danoso é quando o Estado se volta para o bem particular dos empresários, dos banqueiros, do sistema financeiro e deixa o povo à própria sorte. Então, a gente tem percebido que a pandemia, de certa maneira, de uma forma muito trágica, ela tem demonstrado, ela tem tirado a máscara mesmo dessa política neoliberal. A pandemia, quando chega, ela encontra um sistema de saúde já sucateado, né? Ela encontra um sistema único de assistência social também sucateado. A gente tem dificuldade em mapear quais são as famílias que estão nesse momento precisando do auxílio emergencial. A gente encontra uma educação também sucateada com a pesquisa, quando a gente tem dificuldade de envolver a vacina, sabendo que muitos bolsistas, inclusive, perderam suas bolsas e estavam pesquisando nesse sentido. Então, a gente começa a perceber o quão danoso foi, né? Tem sido essa política de Estado, né, neoliberal, quando ela tira do fundo, quando ela tira do público para passar para o privado. Então, assim, coisas que a gente tem tentado dialogar, agora com a pandemia tem ficado muito claro, né? Então, assim, coisas que a gente tem dito, por exemplo, o banco, ele não vai se preocupar com o número de mortes, né? Já várias falas nesse sentido, vários empresários foram a público dizer que poucas pessoas vão morrer, que qual é o problema disso, vamos tocar a vida. Então, a gente demonstra a quem eles... que o lucro para eles está acima da vida, para a gente não, a gente sempre deixou isso muito claro, e agora mais do que nunca. Então, a gente tem reforçado a necessidade do isolamento social nesse momento, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde. A gente tem cobrado do Estado que ele garanta para todos os trabalhadores que possam fazer isolamento social, que é a única medida que a gente tem de se prevenir desse vírus no momento, enquanto a gente não tem vacina, como você bem colocou também, que a gente está ainda nas pesquisas, e para que a gente possa segurar um pouco esse número de infectados, para que o sistema também possa dar conta, não só desse problema do coronavírus, mas também de outras questões de saúde, de outras doenças, na verdade. Então, assim, quando a gente tem visto que, mesmo assim, o SUS, e é lamentável a gente ver tantos relatos de profissionais de saúde extremamente esgotados, porque falta outros profissionais na saúde, porque falta equipamentos de proteção individual. Então, quando a gente escuta o relato dos servidores da saúde que estão ali na linha de frente, é muito triste a gente saber disso, que o Sistema Único de Saúde é um sistema que tem uma abrangência excelente, que poderia dar conta dessa pandemia de uma maneira muito melhor se estivesse sendo valorizado, né? Então, a gente percebe agora que, ainda assim, esses servidores estão lá na linha de frente, pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque eles estão se colocando em risco. A gente tem percebido um protagonismo muito forte dos institutos federais, fazendo máscaras, álcool em gel, produzindo, entregando para as pessoas, entregando para as comunidades. A gente tem visto as campanhas de solidariedade de classe, que têm sido muito interessantes também, atendendo os estudantes que nós temos da rede pública, estudantes extremamente vulneráveis. Então, assim, nesse contexto, o Estado, mais uma vez, se isenta de uma maneira cruel, demonstrando e até atrasando, botando burocracia para repassar para as pessoas R$600, coisa que ele queria passar somente 200, por ele seria 200. Então, com a articulação da bancada lá e da oposição, conseguiram aumentar para 600. O ideal, né, o que queriam, na verdade, era um salário mínimo, não conseguiram, mas 600 é melhor que 200. Então, a gente percebe esse governo extremamente cruel, fascista mesmo, genocida. Ele coloca
a população para enfrentar um vírus sem a menor condição, a gente desmascara uma realidade do Brasil onde mais de 30 milhões de famílias não têm acesso à água para lavar as mãos. Então, assim, nesse cenário, nessa realidade, nós, enquanto servidores públicos, temos uma tarefa primordial, e acho que é muito importante a gente colocar, deixar claro quem está do lado da classe trabalhadora, né? Coisa que a gente teve por algum tempo dificuldade, a gente tinha dificuldade de colocar as pessoas na rua, chamar as pessoas para manifestação contra esse governo, contra todos os ataques, e eu acho que agora a gente pode dar como exemplo mesmo, dizer quem são as pessoas que estão trabalhando para garantir a saúde dos trabalhadores, para garantir que eles se alimentem, enquanto o governo tem colocado entraves, enquanto o governo tem gerado uma crise política que secundarizou uma pandemia. No Brasil, a gente conseguiu deixar uma pandemia em segundo plano, a gente tem debatido muito mais uma crise política, que é também uma crise econômica, e a pandemia ficou para segundo plano. Então, eu queria já, a gente caminhando para o final, que você pudesse colocar as considerações finais, falar do nosso papel nesse momento, enquanto instituição federal, como que a gente pode se aproximar das pessoas, colocar a importância do serviço público, de fato, do Sistema Único de Saúde, da educação pública, da pesquisa, dos pesquisadores, das universidades que produzem muito conhecimento, do Sistema Único de Assistência Social, que está sucateado também, mas é quem acompanha as famílias em miserabilidade, que estão muito vulneráveis. Então, nesse contexto geral, falar sobre tudo isso. A gente tinha o tema das intervenções do MEC, a gente tem várias questões, né? Teve aí, tem no IFRN agora o interventor, teve no Instituto Federal de Santa Catarina e no Cefet do Rio de Janeiro também. Então, assim, tentar fazer com tudo isso, buscar um pouco, resgatar um pouco do nosso tema, da rede com a intervenção, de que maneira essas intervenções também atrapalham no desenvolvimento das nossas pesquisas, do nosso andamento, porque fere diretamente a democracia dentro dos nossos institutos, e aí dizer um pouco da importância do serviço público nesse sentido, né? E já fazer as suas considerações finais, e agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez, e a sua participação nas nossas lutas, nas nossas pautas, levantando as nossas bandeiras e fazendo a luta lá dentro, que a gente sabe que não é nada fácil. Rúbia e Carlos Magno, também, Davi, né, pelo convite, eu quero agradecer, mas quero aqui repetir o que eu já falei em vários outros momentos. Você tem uma instituição que nós criamos, né, brasileira, e aí, na sensibilidade do presidente Lula, uma instituição extremamente moderna, do século XXI, são os institutos federais. A Rede Federal de Ciência, Educação e Tecnologia. É algo extraordinário. Temos aí pouco mais de 10 anos de rede. Já chegamos aí em quase 700 municípios. Mas do ponto de vista da abrangência, né, que atende as populações do entorno, podemos dizer que nós estamos presentes em todos os municípios brasileiros. Nos mais de 5.560 e poucos municípios. Presentes em todas as micros e macros regiões. Então, é importante, eu estou dizendo isso aqui, para que cada professor, cada técnico, cada aluno e a comunidade do entorno poder valorizar essa instituição. E mais do que isso, a força que vocês têm. A força que vocês podem representar. E é importante que essa força seja uma força viva na sociedade. A gente dizia muito que as universidades, às vezes, não conseguem olhar para além dos seus muros. Que não é verdade. A universidade tem um grande papel. O ensino de qualidade, tem extensão também, mas a grande pesquisa, né? Mas os institutos devem se considerar como essa instituição viva na sociedade, muito forte no dia a dia, na presença transformadora do conhecimento, da formação, da qualificação. Essa instituição verticalizada, que abre as portas para um trabalhador fazer uma formação continuada,
mas também abre a porta para esse mesmo trabalhador ser pós-graduado. Cuida da nossa juventude, que é o nosso grande desafio. Porque a juventude, no governo e na concepção ultraliberal, foi jogada à própria sorte. A juventude tem que ser disputada. O destino da juventude não pode. A juventude pobre, periférica, preta, ser expulsa para ser aviãozinho do narcotráfico, do crime organizado. Ou ser o que os liberais chamavam antes da pandemia, empreendedores de aplicativos. Trabalhadores explorados, sem nenhum direito. Né? Os liberais entendiam como empreendedores. Que um jovem de 18, 17, 20 anos tem que largar o seu futuro e a sua formação consistente para o século XXI, né? Integrado culturalmente ao século XXI, para ser explorado por empresas que sequer pagam imposto no país e não garantem um direito à saúde, um direito previdenciário, um direito trabalhista, como são os trabalhadores de aplicativo no país e no mundo. Explorados. A porta de entrada dessa moçada, desse novo país, são os institutos federais. Por isso, nós temos que consolidar uma maioria da sociedade para ampliar, para ter uma expansão e para permitir que todos os jovens que desejam ter uma formação técnica profissionalizante ou uma formação universitária tenham uma vaga garantida, ou no FIES, ou no ProUni, ou no Instituto Federal, ou na Universidade Federal. É muito melhor que botar uma carteira verde amarela, romper com as arrecadações da União e romper os direitos trabalhistas e previdenciários para empregar um menino que vai ser ou estará substituindo o seu pai. A lei para empregar um jovem de 18 a 29 anos pode significar a demissão do seu pai para empregar um jovem precarizado. Sendo que esse jovem pode ser retardado a sua entrada no trabalho porque ele tem tempo de juventude e precisa de uma qualificação integrada ao século XXI. É melhor para o país e para o futuro do país. E essa instituição, ela já está criada, que são institutos federais. Então, acho que precisamos convencer a sociedade desse papel. Cada instituto forma o primeiro 3, 4, 5 municípios. Os institutos, os diretores, a comunidade acadêmica, a comunidade nos 3 segmentos, devem fazer essa disputa política. Deve conscientizar o seu entorno, a sua comunidade, a sua importância. Deve fazer disputa política. Se a gente fala em disputa política, as pessoas pensam que é política partidária. Não. É política de um país, de uma nação, de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de inclusão. Então, eu sou extremamente alucinado, entusiasta, cúmplice dessa construção. Então, eu quero aqui dizer que nós temos todas as condições de formar essa maioria na sociedade para a defesa intransigente dos institutos. Uma coisa é mexer com a rede federal de educação quando eu era líder estudantil na década de 90. Que você tinha ali meia dúzia de instituições concentradas no sul e no sudeste, sem olhar para o Brasil como um todo, para o Brasil profundo, chegava nem 100 mil vagas de acesso. Hoje é olhar, enfrentar milhão de alunos nos institutos federais. Sem falar do tamanho de vagas que nós também temos, o número de vagas que nós mais do que triplicamos nas universidades federais. E sem falar a complementação via rede privada, que não tem preconceito. FIES e ProUni. Então, o grande desafio do Brasil é a gente criar uma rede para atender 1.800.000 pessoas por ano. Assim, nós estaremos universalizando o acesso. Aí sim, de fato, nós estaremos entrando no século XXI e estaremos disputando um projeto de país, um projeto de nação. Então, é isso. Quero aqui reafirmar o meu compromisso, dizer que estou firme nessa luta e tenho convicção que um projeto de um novo país e de um novo modelo econômico
vai vencer e vai construir essa maioria na sociedade brasileira. E muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para fazer outros bate-papos. Eu acho que eu continuo sem som ainda, né? Ou melhorou? Ô, Rubem, apenas... Ah, melhorou? Abraço. Tá. Apenas transmitir meu agradecimento ao deputado e dizer ao deputado que sempre que a gente precisar, a gente vai estar lhe procurando, viu? Porque a nossa luta, ela não termina tão cedo, né? Precisamos defender uma rede federal, uma instituição centenária, e não podemos deixar que o ódio seja maior do que qualquer consenso sobre a humanidade, né? Então, é isso. E a educação assume um grande papel no pós-pandemia. Então, nós precisamos defender essa instituição pública para que a gente possa reverter a barbárie a favor da civilização. Um forte abraço, deputado, e agradeço muito. Carlos Magno, teu som ficou ótimo agora. Nossa, então tá. Muito obrigada, então, a todos que estão nos assistindo. Obrigada a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam até agora. Reforçar o agradecimento ao deputado, acho que ele acabou caindo agora nos últimos minutos. Agradecer a todos e dizer que o Sinasef tem mantido essa política de fazer as lives, né? Chamar representantes de diferentes pautas parlamentares para dialogar com a nossa base e também com demais lutadores, para que a gente possa refletir sobre essa realidade que estamos vivendo e pensar quais são as nossas próximas táticas, estratégias, o que a gente vai fazer a partir daí para se manter forte na luta, né, defendendo o serviço público, defendendo os servidores, defendendo os direitos dos trabalhadores. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e acompanhem a página do Sinasef, que a gente vai ter próximos vídeos e próximos debates. Obrigada, Carlos Magno. Até mais. Tchau, tchau.